Muito bem, chegou a hora da nossa conversa de mãe. E quem é mãe sabe a alegria, né? Quer esperar o primeiro filho. Comprar roupinha, berço, preparar o quarto. Mas muita gente se esquece, né? De mudar certas coisas na casa, que podem se tornar verdadeiras armadilhas. E para falar sobre esse assunto, lá está ele, o nosso pediatra do Hospital São Luís, Dr. Marcelo Ribichaid. Ele está de volta. Tudo bem, Ribichaid? Me conte tudo, você está na cozinha hoje, obviamente não vai cozinhar pra gente, né, doutor? Obviamente não, para sorte de todo mundo. É dizer que aqui nós temos armadilhas? Muitas armadilhas. Tudo bem, doutor? Obrigada. Olha quem tá aqui. Oi, Rebeca. Oi, titia. Tudo bem? Quer brincar aqui? Quer brincar aqui? Aqui a mãe, a Márcia. Vamos começar primeiro com a cozinha. Quer dizer que dentro da casa mesmo, quais são os riscos que a criança corre? Então, a cozinha, na verdade, a gente fala que é um mar de acidentes. Um mar, porque tudo na cozinha pode levar a um acidente na criança. Então, o que a gente pede sempre? Lugar de criança não é dentro da cozinha. Dos acidentes domésticos, doutor, qual que é o mais comum? O mais comum, inclusive, a gente tem um número absurdo no Brasil, são as queimaduras. Tá? Das queimaduras, em 2007 e 2008, a gente teve quase 400 mortes por queimaduras e mais de 15 mil internações. Por quê, doutor? Aqui nós temos um fogão que está errado, certo? Então, o fogão está errado. Então, a gente falou que, na verdade, não deve entrar. Aconteceu de uma criança entrar na cozinha, que às vezes pode acontecer. O que é importante? Primeiro, vamos falar do fogão. Aqui está errado. Uma mãe, quando vai cozinhar, ela sempre tem que se atentar ao quê? Nunca use as bocas da frente. O ideal é você sempre usar as bocas traseiras com o cabo para o meio. Por quê? Porque você vai impossibilitar ou vai dificultar a criança de chegar na panela e no cabo. No caso de você ter um fogão de 4 bocas, ou só tem de 2 bocas, ou vai usar todas as bocas, o que a gente faz? A gente usa as bocas da frente porque é necessário, mas a gente coloca o cabo para dentro, tá? Para quê? Para dificultar a criança de puxar essa panela. Tá? Esse é o primeiro cuidado no fogão. A grande maioria das nossas queimaduras não acontece por panela, não acontece no fogão, acontece no forno, tá? Por quê? Porque o acesso ao forno é muito mais fácil pela altura da criança e a altura do forno. E aí a gente esquece de uma coisa importante, a gente não deixa a criança entrar quando está usando o forno. E aí acabou, a gente vai embora, só que o forno continua quente. Sei. Então a queimadura mais comum na criança é nas palmas da mão e normalmente são bilaterais no forno. Então o forno é muito perigoso, então é muito importante que nunca entre na cozinha e se por acaso entrar na cozinha, tomar esse cuidado de não chegar perto do forno. Se por acaso aconteceu da queimadura, e a queimadura é um problema pra gente, por quê? Porque ela tem muitas receitas da avó. Então, a avó que está em casa vendo a gente, a tia, a mãe, o que é importante? Aconteceu a queimadura, não se passa absolutamente nada. Então, a gente não põe nenhuma pomada, não passa a pasta de dente, que é meio comum a gente ouvir isso. E é muito comum também falar, vamos passar no cabelo. Tudo que você passar, você pode levar um quadro de infecção ou um quadro de alergia em Faz cima. o que então, doutor, se dá Então, uma queimadura na mãozinha da a criança? coisa mais importante nessa queimadura da mão, em qualquer parte do corpo, Eliana, é você lavar bem. Então levar, porque na hora que você lava, você tira aquela coisa que tá, o calor que está te causando a queimadura. Então lavar bem, tá? E aí existem alguns graus de queimadura que às vezes é muito difícil para a mãe identificar, mas eles existem. Aquela queimadura mais leve, que é praticamente aquela queimadura solar, é o que a gente chama da queimadura grau 1. Essa queimadura, normalmente, o tratamento é domiciliar. Então, o que a gente pede? Aconteceu, lava bem, entre em contato com o seu pediatra ou com algum serviço de pronto-socorro. Lava com o que, doutor? Água e sabonete. Nada sabonete? Mais sabonete. Não arde. Na verdade, a ardência que vai dar na limpeza é pela própria água e não é pelo sabonete. Existem os sabonetes neutros, que é o mais ideal, porque aí você diminui a ardência, mas o importante é sempre lavar com água e sabonete. Boa dica. E aqui, doutor, quais são os perigos que o nosso filho pode correr ao andar nessa parte da cozinha aqui? Então, a parte da cozinha, a gente tem primeiro uma coisa importante, a gente está do lado do botijão. Botijão, tá? Botijão. Então, o botijão é muito perigoso. Então, o ideal, na verdade, do botijão é que o seguinte, primeiro, ele não pode estar perto nem de nenhuma tomada e nem de ralo. Por quê? Porque se ele estiver perto de tomada, você pode propiciar alguma explosão. Perto do ralo, se faz algum vazamento, ele vai para a água e pode contaminar toda a água. Tá? Então, esse é o primeiro cuidado. Outro cuidado,
A gente abre a válvula do botijão somente quando for cozinhar. Ah, é? Tá? Então existe uma válvula que é exatamente para tomar esse cuidado. Na hora que vocês vão cozinhar, vocês abrem a válvula, usou, e na hora que você termina, você fecha a válvula. Entendi. Tá? Então isso é uma coisa importante. Agora aí, por exemplo, não tem nenhuma trava de segurança, o ideal mesmo é que a criança nem chegue perto, Não né? existe trava de segurança, por isso que a gente pede que, na verdade, não fique ao acesso da criança o botijão. Então, o local do botijão, Eliana, normalmente a gente pede para colocar longe do fogão, a gente pede para pôr sempre fora da cozinha, de preferência num armário, tá? Se você morar numa casa, você pode colocar fora da casa no armário trancado. Entendo. Se você mora numa casa onde não tem, você pode colocar aí para área de serviço, mas sempre lembrar de trancar, é muito importante Perfeito. isso. Vamos seguir então, doutor, o que mais que nós temos aqui de perigoso? Aí a gente tem a pia, então temos várias coisas na pia aqui que podem causar problema. Primeiro, é costume da gente, que a gente tem preguiça às vezes de arrumar as coisas, então a gente deixa os eletrodomésticos colocados em cima da pia. Eletrodoméstico em cima da pia ou de balcão não é o lugar ideal. Por quê? Porque a criança pode subir e puxar o eletrodoméstico para ela, ou então tem um fio, ela puxa o fio. Porque uma coisa muito importante para vocês que estão em casa entender é que às vezes a gente duvida da capacidade de uma criança. Pessoal, não duvide, eles conseguem fazer. E o pior, a gente só se dá conta que eles fazem quando a coisa aconteceu. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado. Então eletrodoméstico nunca em cima, a gente sempre coloca nos armários e sempre de preferência trancado, tá? Escorredor também não se usa. Por quê? Porque ela vai subir e vai puxar. Mas o que eu faço então? Pia, lava e já guarda. O escorredor é errado, não se usa o escorredor. Principalmente quando tem criança, que no fase da Rebeca aqui, que a gente tá vendo, né? A Rebeca não para de brincar e dar tchauzinho pra plateia, né, Rebeca? Dá tchauzinho, dá tchauzinho. A Rebeca, olha lá. Muito simpática. Então a Rebeca tá numa fase de descobertas, né, De doutor? descoberta. E outra, né? Se a gente for perceber, a grande maioria dos móveis de cozinha sempre tem esses vãos, onde a gente aproveita para colocar as coisinhas no vão. Não é para colocar, gente, isso não é para usar, tá? Ou se a gente for usar alguma coisa, sempre tem que ser alguma coisa que não vai correr nenhum risco para a criança. É perigoso também. É Se perigoso. quebrar esse vidro, a criança sofre um acidente. É perigoso. Até é importante, Helena, falar uma coisa, que assim, existe uma lenda antiga que os mais velhos falam, nunca mude a casa, a criança tem que se adequar à casa, ela vai aprender. Isso não existe, tá? A gente sabe que a criança vai aprender, na verdade, a ter algum medo, alguma noção de perigo entre o 5º e o 6º ano. Então é muito comum os pais mais velhos falam assim, eu nunca tampei a tomada, por quê? Porque se ela enfiar o dedo, ela vai enfiar a primeira vez e ela não aprende. Ela vai aprender. Isso é mentira, tá? Eles vão colocar a primeira, eles vão colocar a segunda. Então, não tem essa. Tem que adequar a casa. A partir do momento que a gente vira pai e vira mãe, a casa tem mais um morador. E a gente tem que adequar a casa a esse morador. Esses lixos aqui, doutor? Então, os lixos, a gente entra na briga dos lixos, porque tem muito tipo de lixo. E aí, a gente entra com o lixo que é mais comum de ter, que é o lixo da pia. E apesar dele ser o mais comum, Eliana, ele é o mais errado. Por quê? Porque você corre o risco de fazer contaminação na tua comida. E, se você parar para pensar, o que acontece? A gente coloca um lixo aqui e, de repente, 10 minutos depois, você vai pegar uma papinha e você vai ficar fazendo a papinha, a raspinha do teu filho do lado do lixo. Então, lixo de pia não é para usar pelo risco de contaminação na alimentação. Perfeito. O lixo padrão, que é esse aqui, que acaba sendo mais barato, então a gente acaba comprando, primeiro, né, ele é muito leve. Então, tudo que é muito leve, a criança traz para ela com mais facilidade. Então, a gente acaba não usando esses lixos de plástico, porque eles são muito leves, porque eles são muito grandes, então a criança corre o risco, às vezes, até de cair dentro do lixo, e porque ele tem uma tampa leve. Então, a criança vai tirar a tampa, ela joga no chão e faz o que acontecer, o que quiser aqui dentro. O ideal seria o outro. O ideal seria o outro. Esse lixo que a gente chama de inox é o lixo ideal. Primeiro porque ele é mais pesado. Segundo porque ele é difícil de abrir, porque a tampa é difícil. Então a criança tem que abrir, a criança não tem essa coordenação, tá? Então esse é o lixo ideal. Primeiro porque você não põe a tua mão, então você não contamina. E segundo porque para a criança é difícil. E aqui vai uma dica legal. Dependendo da criança, a gente às vezes prende com velcro o lixo. Então põe um velcro no lixo, põe um velcro no chão para prender o lixo. O que a gente está falando aqui, na verdade, é para diminuir o risco. Mas a gente vai ter risco zero ou praticamente zero, não deixando essa criança entrar na cozinha. Perfeito. E agora a mesa, né? A Rebeca já está apontando a mesa. Você quer... O que você quer? Que foi, Rebeca? Olha você ali na televisão. Manda beijo. Lindo. Que amor, né, Rebeca? Rebeca, quem tá ali na televisão? Quem é? Quem
É você? É você que tá ali na televisão? O lacinho, que lindo, né? Você é linda? Você é muito linda? Quer comer o microfone? Tá com fome? Cadê a mamãe? Aí a mamãe? Como chama a mamãe? Pé. Chama Pé? É. Viu, Pé? Obrigada, sua filha é muito simpática, viu? Márcia, a Rebeca tem quanto tempo? 1 ano e 7 meses. E ela já tá andando por tudo, né? Por tudo. Você tá aprendendo junto comigo aqui, com todas as mães, alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Exatamente. Ela já entrou, por exemplo, na área de serviço? Já. É um perigo, né? Adoro um ferro de passar roupa. Olha, doutor. Vamos falar daqui a pouquinho. Mas aqui, tem alguma coisa errada nessa mesa, doutor? Tem tudo errado. Na verdade, o que é importante, né? Você vê, a gente está com a Rebeca aqui sentado, estamos conversando e a mesa está pronta há um tempão. Então, uma coisa importante, mesa é para ser feita no momento que vai ser utilizado. Por quê? Porque se tudo estiver lá, facilita a criança chegar. Eliana, nunca a gente usa toalha, porque a gente aqui está com a Rebeca longe, mas normalmente as crianças comem perto. Elas vão puxar a toalha para elas e vai tudo para cima Pode ser deles. perigoso. E o que seria isso daqui? Isso aqui, o que acontece? As mesas hoje, né, elas não são arredondadas, porque são mesas bonitas. Então, a gente tem um canto que pode machucar. Por quê? Porque ela corre, ela vai bater a cabeça. Então, quando a gente tem ângulo reto, tudo que é ângulo reto tem mais chance da criança bater e machucar, fazer os ferimentos que a gente chama cortocontusos. O que existe hoje? Os arredondadores de canto, são os protetores de canto, coisa simples que você coloca, prende e de uma forma prática, ele ainda continua em ângulo reto, mas o que acontece? Tá siliconado. Eu compro onde esse tipo de protetor? Em qualquer loja que mexe com produtos para bebê. Olha tá? aí que boa dica. Mas, de novo, é outra dica, né? Vou dar o exemplo do meu filho. Quando eu fui pôr na minha casa, eu demorei quase 40 minutos para conseguir colocar e o Bruno tirou em 3. Tá? Então, não é porque a gente coloca que a coisa não vai acontecer. Então, tem que tomar cuidado. Tá bom. Bom, ela falou, a Márcia, né? Não, você não é mais Márcia, você é o Pé, né? Cadê Pé? É. Você tirou o sapato? Cadê o sapato? Caiu. Quer o sapato? Mamãe, dá o sapato. Toma aqui o sapato. Ih, não pode? Vai pôr na boca. Não pode. Posso dar uma dica legal agora, Pode. Aproveitando? Às vezes a gente tem que colocar uma criança em casa, né? Não, a titia não teve boa ideia, né? Titia não teve boa ideia. Né? É falta de experiência total, vocês perceberam? Né? Eu vou aprender ainda, vocês vão ver. Né? Não pode. O que a gente faz nessa situação? Empresta aqui pra titia, empresta. Isso. Às vezes a gente precisa colocar uma criança dentro da cozinha, por quê? Porque a mãe trabalha na cozinha, ela é sozinha, a casa é pequena, então não dá pra virar pra ela e falar simplesmente, não entre com a sua filha na cozinha. Então o que a gente pede? Uma coisa importante. Nunca fique com o seu filho ou com a sua filha no fogão. Vai mexer no fogão? Ótimo, ponha sempre no cadeirão e sempre deixe presa, tá? Porque isso é um costume que a gente não tem de prender, eles caem. E aí você precisa dar alguma coisa para eles ficarem se entretendo. Dá 2 plastiquinhos que ela fica brincando, tá? Não tem nenhum problema, tem plastiquinho, ela fica com a gente brincando 1 hora, 2 horas com esse plastiquinho. Às vezes a mãe tem outra ideia de dar panela, tá? Ou então de dar a tampa da panela. E aí qual que é o problema? Primeiro, ela é pesada, ela pode machucar a criança e ela vai começar a brincar com essa panela. Onde que ela vai ver a tampa da panela? Em cima do fogão. E aí ela vai querer brincar com aquele brinquedo que estava com ela e ela puxa a panela para ela, pode ser muito perigoso. Tá? Então dá um plastiquinho para ela, nada que seja pequeno, tudo muito grande e que ela vai brincar como ela está brincando aqui tranquila. Doutor, nós ficamos sabendo pela mãe da Rebeca, que está aqui brincando hoje com a gente, né, Rebeca? Que ela adora brincar com ferro. Olha que perigo. Aqui nós montamos, para vocês que estão aí em casa, uma área de serviço com várias armadilhas. Vamos ali naquele armário. Aquele armário tem o quê, doutor? Então, nesse armário a gente tem um produto de limpeza. Então a gente abre e vê que tem vários produtos de limpeza.
Qual que é o problema e qual que é o erro disso aqui, tá? Produto de limpeza nunca pode estar ao alcance da mão de uma criança. Por quê? Porque ela não sabe o risco que é isso aqui. Então a gente vai fazer mudanças simples. Vamos pegar e colocar em locais altos, aonde dificulta o acesso dessa criança. Tudo que é líquido, esses detergentes, tudo tem que ser para cima. Tudo tem que ser tampado e tudo tem que ser para cima, tá? A gente nunca coloca nada ao alcance de uma criança. E não esqueçam de tampar, isso é muito importante. Outra dica também, Helena, que é fácil, barato e importante, eu coloquei ela em cima, tô seguro, de novo, né? A gente vai dificultar, mas não vai impossibilitar. Então, colocou alto tudo, fecha e compra uma travinha, gente. Compra uma travinha, baratinho, a gente faz. Melhor, né? Nada que seja muito eficiente pra gente, a gente abre, mas eles não vão abrir. Doutor, em caso de intoxicação, em casa já aconteceu, a filhinha da minha caseira, chama Melissa, quando era bem pequenininha, ela tomou um líquido cor-de-rosa. A gente chegou, ela engatinhava e ela já estava tomando aquele líquido. Nesses casos, o que a mãe deve fazer? Toma leite? Dá remédio? Então o que faz? É comum, né, Eliana? Às vezes a gente ouve falar, ou toma leite, ou causa o vômito. O que é importante? Hoje todas as cidades do Brasil tem um centro que chama Ceatox. Telefone que vocês acham na internet, coisa simples, que vai te dar exatamente esse auxílio. Vai aparecer aí no vídeo. Vai aparecer o telefone do Ceatox. Vai aparecer o telefone aí, Ceatox, no vídeo. Se o seu filho se intoxicar com algum produto, não é? Doméstico, o que faz, doutor? Liga para o Ceatox, é importante que vocês estejam com a embalagem original na mão, porque ele vai perguntar o nome do produto, às vezes eles não têm o nome do produto, mas eles têm o que vai ser a composição do produto, e eles vão te dar exatamente qual vai ser a conduta a ser tomada, se tem que beber leite, se tem que beber água ou se tem que ir para o pronto-socorro. Tá, isso é importante. Perfeito. Comida de cachorro, doutor? Comida de cachorro. A gente tem muito medo de comida de cachorro e criança, comida de cachorro. Então é muito importante uma coisa, cachorro tem horário de comer. Eles tomam café da manhã, eles almoçam e eles jantam. Então, primeira coisa, se você tem uma criança em casa que anda, que engatinhe, não precisa deixar 24 horas a comida, tá? Você vai dar na hora do almoço, no café da manhã e na janta. A criança pode ficar junto com o cachorro? A criança pode ficar junto com o cachorro, só que a gente sempre fica perto. Se acontecer alguma coisa dessa criança ingerir algum alimento de cachorro, gente, não tem problema. Ninguém vai, isso não causa intoxicação, não vai causar morte do bebê, mas na verdade a gente tenta minimizar. Por isso que é importante, todo mundo que tem cachorro, gato, algum animal doméstico, ter um animal cuidado, vacinado e que sempre passa pelo veterinário para a gente saber que também ele é saudável, tá? Mas não vai ter nenhum problema se ele ingerir alguma coisa. Saquinhos de supermercado, saco de lixo, a gente corre risco com esses produtos? Corre muito risco. Na verdade, a criança tem uma paixão por pegar o saquinho e colocar na cabeça, né? Então, eles podem ou engolir o saquinho, eles pegam, eles engolem e podem causar os casos de obstrução intestinal, ou a criança tem mais prazer em abrir o saquinho e enfiar na cabeça, né? Acho que todo mundo já teve uma mãe que falou, não põe o saco na cabeça. A gente, quando é pequeno, tem esse prazer e pode causar os casos de asfixia. Então é muito importante, Eliana, que esses saquinhos, se você vai deixar num lugar de fácil acesso, que não pode, mas se você vai para aquele uso imediato, sempre deixe de uma forma que a criança não vai associar aquilo a um saquinho, tá? Então a gente deixa dobradinho, tá? Ou então enrolado como se fosse um nó. E o ideal, na verdade, é que ele seja guardado, todos os sacos têm que ser guardados, junto com o nosso material de limpeza lá no alto. Tá? Então a gente guarda e, de novo, dificulta dessas crianças pegarem isso aqui. Doutor, em caso de acidente, se a criança colocou aquele saquinho e está se sentindo asfixiado, no caso é só a mãe chegar e tirar. Só a mãe chegar e tirar. O que é importante também, né, Helena, no Brasil, em São Paulo, a gente tem um serviço de atendimento de emergência muito bom, tá? Então, se a mãe acha que aconteceu alguma coisa a mais e ela vai pegar o telefone para falar com o médico ou procurar o telefone de um pronto-socorro, liga para o serviço de emergência, que eles podem dar essas primeiras orientações e, dependendo do caso, eles vão até na tua casa para ajudar, tá? Então, o serviço de emergência de São Paulo, em especial, é muito bom, tá? Eles podem ser acionados. Agora vamos ao nosso ferro de passar. Tá aqui o ferro de passar. O que tem de errado aqui, doutor? Então, aqui na verdade a gente tem algumas armas, né? O ferro de passar é uma arma e a tábua de passar roupa também é uma arma. Então, primeiro, sempre dê preferência, se vocês tiverem a chance, de pegar aquelas tábuas de passar que sejam fixas na parede. Por quê? Imagina essa cena, a mãe tá aqui, de repente toca o telefone e ela vai atender. A criança vem andando ou engatinhando. Ela puxa a camisa, pode ir para a cabeça dela. A camisa, pode ir a tábua de passar e o ferro. Tá? Então são alguns acidentes que podem acontecer numa cena. Então é melhor que seja tábua fixa. Sempre tábua fixa. Lembrando que a tábua ela é dobrável. Então às vezes pode pegar o dedo, pode cortar dedo, pode amputar dedo, é grave, tá? Isso é grave, tá? Aqui a gente tem o problema da tábua.
E o ferro é um dos maiores crimes perto de uma criança, tá? O ferro, ele faz esse trauma, que pode ser o trauma crânioencefálico ou o trauma mesmo da criança puxar e o ferro cair, tá? E o ferro faz queimaduras enormes. Não esqueçam que o ferro tem tudo que a gente não gosta. Ele é quente, ele é pesado e ele tem ponta. Então machuca demais, tá? Então ferro tem alguns cuidados. Nunca deixar a criança chegar perto. E um cuidado que a gente esquece, que é próximo até o forno. O ferro demora muito tempo para esfriar. Então, acabou de usar o ferro, enrole o fio e coloque num local longe da criança. Aqui a gente vai usar... Enrolar o fio, pelo que eu estou vendo, é muito importante, né, doutor? Enrolar o fio é muito importante, por quê? Porque a criança não vai chegar no ferro. Imagina essa cena, a gente faz isso aqui. O ferro está longe. Mas o fio está ali, entendo. Então o fio é muito perigoso, ele é tão perigoso quanto o próprio objeto. Então a gente sempre enrola e deixa o fio bem longe da criança. Vamos lá, agora, balde com roupa de molho. Então, pode ser realmente muito perigoso, doutor? Muito perigoso. Por quê? Primeiro que a capacidade que uma criança tem de se afogar, Eliana, é muito grande. Às vezes a gente acha que eles não se afogam, eles se afogam em balde, tá? Então tem que tomar cuidado. Tem um estudo que fala que de 5 a 7 centímetros de água, uma criança já tem capacidade de se afogar. Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente põe pouco, você vê que aqui a gente tem mais de 5, 7 centímetros, e a criança pode se afogar. Outra coisa, né? Aqui tem uma roupa de molho, que pode ter água sanitária, a gente sabe o que é, e provavelmente é um produto tóxico. De novo, a mãe vai atender o telefone ou vai cuidar do fogão, a criança chega aqui, ela mexe, ela pega o pano, ela bebe a água. Então, o que a gente faz? É proibido deixar roupa de molho? Óbvio que não, a gente precisa. A gente, de novo, vai dificultar a chegada dessa criança. Então, a gente põe longe dessa criança, numa altura onde ela não vai achar. O que pode acontecer com uma criança se ela se afoga num balde com roupa? Então, é isso aí. Na verdade, os afogamentos são outros acidentes que são graves. O que a gente vai fazer, na verdade? A gente vai tentar abrir a via aérea dela se acontecer, tá? Então, o que a mãe fala de dar aquelas famosas chupadas, né? E é o que a gente faz, na verdade, mais ou menos o que a gente vê nos filmes. Mas antes de você fazer aquela respiração boca a boca, você faz uma primeira sucção para desobstruir toda a via aérea e aí, se precisar, fazer os movimentos de reanimação. E entra de novo, Eliana, a dica dos serviços de emergência, tá? Eles são muito bons para isso e é importante ter esse telefone na tua casa. Tem crianças que... Isso é muito sério, viu, gente? Infelizmente, eu já tive a experiência de visitar hospitais onde crianças que se afogaram, não é? Tiveram falta de oxigenação no cérebro e hoje, infelizmente, vivem de uma maneira que a gente não sabe, né, doutor? Se elas podem até voltar a uma vida normal, né? É o que a gente chama dos asfixiados, né? Então eles têm as lesões de sistema nervoso central que a grande maioria, Eliana, infelizmente não voltam. Nesse caso, então você pode procurar, não é? A emergência que está aparecendo aí no vídeo e cuide da sua casa, do seu lar. Como o doutor acabou de dizer, o doutor pediatra Marcelo, ele disse: você vai receber um novo morador na sua casa. Então deixa a sua casa também preparada para esse mini morador, porque ele merece, tá bom?